Tem mais ou menos uns 6 anos que eu descobri o vitiligo e ainda é bem doloroso para mim. Assim, eu não convivo bem, eu não aceito bem o vitiligo. Eu convivo com ele, mas eu não aceito ele. Então, assim, todos os dias é um processo de aceitação. É se olhar no espelho e não se reconhecer, mas tentar se adaptar. Hoje eu estou nesse processo de aceitação, né? Eu conheci algumas pessoas, além de mim, com o vitiligo, em alguns grupos de apoio ao vitiligo. E assim, hoje está sendo um pouco menos dolorido, mas ainda dói. Foi sem querer. Na verdade, eu vi uma manchinha branca próximo do pescoço e comentei com meu marido a respeito disso. Eu falei, amor, tem alguma coisa estranha aqui, tem uma manchinha branca, mas eu acho que isso é alguma micose de cordão ou de alguma coisa do tipo. Na verdade, o vitiligo apareceu na minha vida, eu tinha 2 anos e meio, né? Minha mãe relatou isso, e foi basicamente isso. Eu cresci com vitiligo, né? E então não teve aquela suspeita de, tá com vitiligo, ou é alguma outra doença dermatológica. Eu estava fazendo um exame médico no pré-natal, né, gravidez da minha segunda filha, e o obstetra, muito secamente, falou com muita certeza, né? Você sabe que você tem vitiligo, né? Ele realmente contava que eu soubesse. Eu, não sei, não. E mentalmente eu estava pensando, esse cara é um louco. Como assim vitiligo? Eu nunca nem ouvi falar direito nessa palavra, o que é isso? Ninguém na minha família tem esse negócio, eu não estou vendo nada em mim, tá doido? Então, assim, eu ignorei completamente a possibilidade de seguir a vida como se aquilo nunca tivesse sido dito. Somente anos depois é que eu vim descobrir de fato que era vitiligo. Cara, eu tinha 5 anos, então tava só eu, meu irmão gêmeo, meu pai e minha mãe. Aí ele falou assim, você tem vitiligo. Mas mãe, fica tranquila, não tem nada demais. Aí minha mãe começou a chorar. Aí meu pai, minha filha, calma, relaxa, o que nada a ver e tal, né? Foi uma coisa muito assim nesse sentido. Mas o que me trouxe assim uma grande lembrança que ficou marcada foi esse espaço clínico, esse espaço médico, como um espaço que já marcava ali que eu tinha uma doença, que eu era uma pessoa doente. Então, o diagnóstico ele é traumático para mim nesse sentido de que parece que carimba em você que você tem uma doença, entendeu? E como as pessoas, no caso minha mãe, nem a culpa, né, mas as pessoas socialmente falando, sobretudo na década de 90, tinham um olhar para o vitiligo, ainda tem, muito capturado pela essa lógica da doença, do adoecimento, isso também foi marcado para mim nesse momento. Passou um dia, passou 2, foi passando, apareceu mais um, mais outra. E aí quando eu fui ver já tinha algumas manchinhas brancas, aí eu resolvi ir no médico dar uma olhadinha, né? Até porque eu tenho um caso de vitiligo na família. Existe uma predisposição genética ainda não muito bem estabelecida. Então, o indivíduo que tem o gene para desenvolver a doença autoimune sofre um processo que pode ser um gatilho emocional, uma infecção, ou tem uma queimadura, um traumatismo naquela pele que sofre um machucado, e isso desencadeia o processo inflamatório na região que starta, que inicia a doença em si, que inicia o vitiligo. Porque geralmente as histórias são marcadas por processos de sofrimento, né? A minha, não muito assim, nesse sentido, porque o espaço social que eu vivia, né, acho que talvez por eu viver numa cidade grande, né, morava no Rio de Janeiro, né, ali na zona sul do Rio de Janeiro, então tinha já uma abertura assim, para a diferença muito maior. Né? Eu via pessoas de todas as formas, todos os tipos, tipo de cabelo, de roupa, comportamento. Eu estudava numa escola pública, na URCA, chamada Minas Gerais. E essa escola era uma escola muito boa, porque tinha pessoas especiais na minha turma, pessoas negras, pessoas do Nordeste, filhos de porteiro. É complicado para mim olhar no espelho, sem a maquiagem. Vocês podem ver que eu ainda não consigo ficar sem a maquiagem, eu estou maquiada. Eu não consigo ficar ainda sem.
Então, eu não sei. Vai ser um processo, mas ainda não caiu a ficha legal, assim, ainda não me adaptei. Na verdade, nunca me incomodou e eu acredito que eu vivo melhor com vitiligo do que sem. Porque com vitiligo a gente costuma dizer que a gente é peça rara, né? Então eu sei que, por mais que outras pessoas tenham o vitiligo, eu sei que as manchinhas na pele é exclusivamente minhas manchinhas, né? Então eu vivo bem com vitiligo. Então, eu sempre achei que o preconceito veio do outro, a partir dos olhares, né? Porque a primeira coisa que nos incomoda no outro são os olhares. Mas isso porque os olhares das pessoas nos lembram o modo como nós nos olhamos, né? E eu não olhava para o vitiligo. Então, como assim as pessoas estavam notando? Como assim as pessoas estavam olhando? Então, inicialmente, eu achava, né, que eu estava lidando muito bem com o vitiligo, eu estava de boa com o vitiligo, porque eu não lidava com ele. Então, eu usava uma blusinha mais compridinha para tampar aqui no cotovelo, eu usava um calçado tampadinho em cima para não aparecer nos pés, eu usava uma maquiagenzinha aqui na mão para dar uma disfarçada. Só que com o tempo, as manchinhas vão crescendo. E não dá para segurar para sempre, né? Preconceito a gente vê nos olhares, preconceito a gente vê na forma da pessoa lidar com isso, nos comentários a respeito. Eu recebi um comentário de uma vizinha que me doeu muito e é uma coisa assim que fica martelando na minha cabeça, que foi ela me perguntar: você está ficando toda manchada, né? O seu marido não se importa que você esteja toda manchada desse jeito? Assim, na hora eu rebati, levei na brincadeira e tudo mais, mas dói, é um tipo de comentário que dói, sabe? Porque você fica pensando, todo dia eu penso, será que ele vai me ver toda manchada e vai desistir de mim? Sabe, ele me conheceu, não tinha isso. E aí a gente pensa todo dia, todos os dias eu acordo assim, tipo, ai, deixa eu ver se apareceu uma mancha nova. Na verdade, uma vez eu perdi um emprego por causa disso, passei nas entrevistas, e na última entrevista o contratante falou que não ia contratar por causa do vitiligo, que não era legal para a empresa. Enfim, a gente fica chateado, porque eu fiquei chateado porque eu precisava muito de emprego na época, né? Mas levei uma boa, tudo bem. Se ele não quer, outra pessoa vai querer, e assim a vida seguiu. Até o momento que apareceu as manchinhas, porque assim, a primeira manchinha apareceu nas partes íntimas, né? Por isso que o obstetra achou durante o pré-natal. E aí depois de uns 6, 7 anos, começou a aparecer em volta das minhas unhas, e a manicure falou: vai dar uma olhadinha nisso aí, porque a semana passada estava de um tamanho, já aumentou, pode ser micose, fungos. Eu falei: eu já marquei, eu vou e tal. Quando eu cheguei lá, tinha uma moça sentada do meu lado, que me chamou bastante atenção. Quando eu entrei no consultório, a médica perguntou, a dermatologista perguntou: e aí, Michele, no que eu posso te ajudar? Eu coloquei a mão em cima da mesa e falei assim: não é por causa dessas manchinhas aqui. Na mesma hora, ela botou a mão em cima e falou assim: isso aqui é vitiligo. Eu fui puxada por um túnel do tempo, assim, voltei para aquele dia, 7, 6 anos atrás, quando o obstetra falou. Eu falei: meu Deus, mas é isso de novo. Isso de novo, como se fosse uma coisa que vai e volta, né? E tá tudo bem. E aí eu falei, a minha reação foi: tá, e o que eu tenho que fazer? Ela falou: tem cura? E ela: não, mas tem tratamento. A ideia do não tem cura é desesperador, né? A princípio é desesperador. Eu falei: tá, não tem cura, tem tratamento. E qual é? O que eu tenho que fazer? As manchas do vitiligo, que são mais recentes ou que estão em plena modificação, são as manchas que têm uma maior probabilidade de repigmentar com um tratamento adequado. Quando aquela mancha é uma mancha já muito antiga, estável, o processo inflamatório que causou a despigmentação já não existe mais, o pigmento já não existe mais, é mais difícil a gente colocar o pigmento novamente. A minha mãe me iniciou um processo terapêutico estético de reversão das manchas, né? Porque a gente sabe que vitiligo não tem um tratamento específico, né? O vitiligo tem, na verdade, uma tentativa de reparação estética das manchas, sem nenhum tipo de reflexão, se você se aceita, se você lida bem com o vitiligo, né? E sobretudo quando você é criança, essa imposição se faz muito direta na relação dos pais com você, né? Na verdade, ela nunca comentou isso, mas eu sei, porque a gente começou a fazer os tratamentos, eu lembro disso,
né, de ir no Hospital do Fundão na época e tratar com o médico-chefe lá de dermatologia. Foi praticamente isso. Eu sei que ela correu atrás para ver e buscar um tratamento, né, para o vitiligo. E assim foi por muitos anos. Eu fiquei tratando, usando diversos medicamentos. Usei o Viticromin, que hoje não faz mais parte do mercado, né, pomada, comprimido. Usei manipulação, ficava lá no sol esturricada. Me lambuzava de protetor solar, todos os cuidados que tinham que tomar. E toma mamacadela, e toma serralha, e come serralha, e bebe chá de serralha. Tudo que me diziam para fazer, eu estava fazendo. E seguia a vida como se ele não existisse. Eu tratava e vivia minha vida normalmente. Zero vitiligo na minha vida. Eu costumo até dizer que o vitiligo me colocou assim com uma espécie de armadura, né, para me proteger das pessoas que não têm nenhum senso de olhar para a diversidade, que são pessoas ruins, entendeu? Então, dessa forma, o vitiligo foi até uma potência, né, nessa construção. Teve episódios isolados, mas hoje eu não consigo compor a minha história com o vitiligo a partir disso. Eu componho por todo o olhar que eu tive dos meus professores, o olhar que eu tive de uma boa relação com a educação na infância, né? Eu acho que o vitiligo me ensinou a olhar para as diferenças de uma outra forma, entendeu? Ser mais empático. É a partir disso que eu consigo, assim, até mesmo lembrar. Porque o processo de lembrança também é um processo muito construtivo. Eu até acredito que vai acontecer. Eu até acredito que uma hora vai acontecer. Porque é uma condição que você tem que aceitar, né? É algo que você tem que aceitar. Não é uma situação que, não, uma hora isso vai mudar, né? Não vai. Existem casos de cura, de repente até existe, não sei, não pesquiso, eu procuro nem pesquisar muito sobre isso, né? Porque, na verdade, eu não quero me estressar, porque como o desenvolvimento é por motivo emocional, então eu não quero me estressar com isso. Aconteceu, é uma condição que eu vivo hoje, e eu quero aceitar. Estou tentando, estou nesse processo de aceitação, e uma hora eu acredito que vai acontecer. Hoje eu vejo que as pessoas com vitiligo se expõem mais do que antes. Então, o vitiligo, acredito que esteja sendo uma coisa normal, né? Então, aquele olhar de diferença diminuiu um pouco, mas eu nunca me apeguei a isso, não. Conforme eu fui pensando na minha relação com o vitiligo, né, todo esse processo, né, de trabalhar como modelo, eu fui percebendo que eu já lidava com o vitiligo de uma forma a inspirar outras pessoas naturalmente, né? Por conta da música, por conta das coisas que eu gosto de fazer, de ler, de pesquisar. E o meu processo profissional foi muito marcado pelo vitiligo, porque eu acho que eu nunca fui muito assim de aceitar qualquer verdade que me impunham, sabe? Qualquer regra, qualquer padrão, qualquer norma. O vitiligo acho que me ensinou isso. Então eu nunca quis buscar algum tipo de trabalho formal, entendeu? Por isso que eu fui fazer bacharelado em clarinete, estudar licenciatura, educação, porque estar pensando a causa das coisas e o comportamento das pessoas sempre foi uma tônica muito importante para mim. Então, eu sou músico profissional já há 25 anos. Eu tenho uma banda, eu trabalho dentro de uma banda, né, o Grupo TNK, né, e dou aula de música, faço shows, escrevo arranjo, produção, e é um prazer ser músico, né. Pessoas que tocam cavaquinho tem muitas, mas que tocam cavaquinho tem vitiligo são poucas. É uma profissão tão discriminada tanto quanto vitiligo no nosso país e no mundo afora, mas eu tenho prazer disso. As pessoas que amam você te amam, não te amam por causa do vitiligo, te amam pela pessoa que você é. E é assim que eu vivo. Então, hoje eu sou, como era na época já, professora, eu sou formada em pedagogia e trabalho com educação desde toda a minha vida. Comecei com 14 anos. Comecei dando aula em casa, depois migrei para a escola e estou lá até hoje na sala de aula. Enquanto eu estava trabalhando e tinha vitiligo, ele não era aparente, as pessoas não sabiam que eu tinha. Quando ele começou a abrir, né, os alunos me vinham passar um medicamento, eu falava que era um probleminha de pele, que eu já estava cuidando, eu não explicava muito a fundo. A partir do momento que eu comecei a pesquisar sobre o assunto e comecei a contar as minhas experiências na rede, foram chegando muitas pessoas, contando as suas experiências, trocando suas experiências, pessoas desesperadas, em condições diferentes das minhas, e eu fiquei, tem que ser feito alguma coisa para essas pessoas, as pessoas precisam de ajuda, e aí nasceu o projeto Vitiligo e Vida, onde eu realmente quis fazer aquilo não só para compartilhar e dividir e me sentir pertencente. Eu queria que outras pessoas se sentissem pertencentes e fazer pelas outras pessoas o que outros influencers fizeram por mim.
Então, assim, é isso, é procurar viver da melhor forma possível. A gente não vive com a doença, a gente convive com ela, né? Eu recebo tudo que vem de Deus para minha vida. Então, assim, se aconteceu, é permissão de Deus. Então, para mim, é uma condição que eu vou, uma hora ou outra eu vou aceitar. E como eu costumo dizer com relação ao vitiligo, eu tenho vitiligo porque Deus me marcou, porque Ele não quer me perder de vista. Então, se Deus não quer me perder de vista, Ele tem algo importante para mim. A dificuldade para chegar na aceitação se dá por conta do nosso aprendizado da vida inteira. A gente cresceu aprendendo que existe um jeito único de ser bonito. No caso das mulheres, porque com os homens não se tem tanto essa cobrança, né? O homem grisalho é charmoso, o homem barrigudinho é felicidade, é um chope. Tem sempre uma justificativa. A mulher gorda é relaxada, né? A mulher de cabelo grisalho é velha. O homem não, o homem é charmoso. A mulher com vitiligo também é mais cobrada, porque é exigido uma perfeição desse corpo e dessa pele feminina. Então, assim, eu acho que a gente aprendeu que a gente tem que ser magra, que a gente tem que ser loira, que a gente tem cabelo longo, tem que ter cabelo, né, liso, como eram as Barbies. Nós não somos bonecas de plástico, né? Então, eu acho que a aceitação para todas as pessoas, não só para as que têm vitiligo, é entender que cada pessoa é um universo diferente. E o que falta não é que você seja igual ao outro, o que falta no outro é o respeito com quem você é. Porque nós somos diferentes, iguais a todas as outras pessoas.